Dia, dona Sheila, tudo bem com a senhora? Espero que sim. Pois bem, esse videozinho é para explicar, né, como é que a senhora deve preencher o questionário avaliativo, que foi junto com as atividades, as últimas atividades de João Vitor, tá bom? Pois bem, esse questionário, né, ele tem o objetivo de avaliar as possíveis habilidades desenvolvidas por João no primeiro e segundo bimestre, nas seguintes áreas, tá? Comunicativa, de interação social, psicomotora, em relação à autonomia, linguagem oral, linguagem escrita e linguagem matemática, tá certo? E aí ele possui uma legenda. Qual seria essa legenda? MB significa muito bem, ED em desenvolvimento, ST precisa ser trabalhado, S sim, N não. Então, vamos passar para o tópico relacionamento interpessoal. Gostaria de saber, a senhora vai preencher de acordo com a legenda. João é participativo nas atividades propostas em casa, na escola? Aí a senhora vai colocar MB, né, se for muito bem, ED em desenvolvimento, ST precisa ser trabalhado, ou S para sim, N não, tá bom? Possui concentração nas tarefas, aí a senhora vai colocar, né, segundo a legenda, tá certo? Se ele desenvolveu, né, se está muito bem, se está em desenvolvimento, sim ou não, sempre de acordo com a legenda, tá certo? Nesse espaçozinho ao lado da afirmação, a senhora vai colocar a sigla referente a como ele esteja no momento, tá certo? Aí nós temos possui concentração nas tarefas, conclui as tarefas e atividades, é organizado e caprichoso, apresenta iniciativa, age com agressividade, demonstra afeto, relaciona-se bem com a família e colegas, brinca em pequenos grupos, prefere brincar sozinho. Lembrando que a senhora sempre deve ao lado preencher com a sigla, tá certo? Referente a como ele esteja no momento. Então, observações relacionadas ao campo relacionamento interpessoal. Aí nós temos um quadro que aqui para mim não está muito bem definido, mas a senhora deve ter recebido, né? Com um quadro em branco, logo abaixo. E a senhora deve fazer alguma observação que a senhora achar pertinente referente a algum desses tópicos, né? Alguma dessas afirmações, tá? Ou a todas, tá? Lembrando que a senhora pode usar a parte de trás, tá certo? Para continuar a sua observação. No caso, o verso da folha, tá certo? Caso a senhora queira, né, fazer alguma observação, algum esclarecimento, né? A senhora pode estar usando esse espaço em branco, tá bom? Em relação ao aspecto autonomia, João Vitor executa essa atividade sozinho? Às vezes solicita auxílio? Sempre solicita auxílio? Ele segura o lápis adequadamente? Ele utiliza a tesoura adequadamente? Ele maneja pincel e rolo? Rolo seria aquele rolinho de pintura, né? Seria nesse sentido. Abaixo, algumas considerações sobre a autonomia do aluno. Caso a senhora queira complementar, a senhora pode estar escrevendo nesse espaço em branco, tá bom? Continuando, em relação ao campo equilíbrio, né? Ele anda bem, né? Ele caminha bem, corre, pula, sobe, consegue subir e descer, né? Nesse caso, subir e descer, pode ser escadas, né? Subir e descer escada, por exemplo. Faz discriminação auditiva, ou seja, ele reconhece os sons, né? Som de animais, som de objetos. No caso da discriminação auditiva. Discriminação visual, né? Por exemplo, se ele identifica e reconhece objetos, animais, pessoas. Algumas observações acerca da área equilíbrio. A senhora pode estar também, caso a senhora queira acrescentar em relação a uma dessas
eu não diria nem afirmações, eu falei afirmações, mas seriam sentenças, né? Caso a senhora queira acrescentar mais alguma informação que a senhora acha pertinente, né? Eu saber, a senhora pode estar escrevendo nesse espaço em branco, tá certo? No tocante às artes visuais e música, ele reconhece cores, ele manipula tintas, ele relaciona desenho à fala, ou seja, quando ele realiza um desenho, ele faz associação, por exemplo, ele sabe o que ele está desenhando. Se a senhora for perguntar a ele, após ele finalizar o desenho, se ele, no momento, em primeiro lugar, no momento que ele desenha, a senhora pede para ele explicar, o que é que você está desenhando? Aí ele explica, o que é que você vai desenhar? Quando ele termina, aí a senhora pode perguntar novamente a ele o que foi que ele desenhou. Se ele permanece com a mesma ideia, ou se ele muda, entendeu? É nesse sentido. Eu gostaria de saber. Ele reconhece instrumentos musicais, ele realiza movimentos por meio de pintura e desenho, ele realiza movimentos e dramatizações como forma de expressão, né? Se ele gosta de dramatizar, se ele já dramatizou, né? Realiza expressões corporais utilizando a dança, ou seja, ele dança, né? Ele gosta de dançar, como é? Aí, novamente, observações no tocante às artes visuais e música. Caso queira acrescentar alguma informação, pode estar acrescentando, né? Em relação ao campo linguagem oral e escrita, né? Aí gostaria de saber se ele utiliza um vocabulário variado, né? E adequado. Se ele tem um conhecimento vasto de palavras. Se ele utiliza palavras sinônimas ou se ele repete sempre a mesma palavra, né? Quero saber se ele tem um repertório variado, né? Adequado para cada situação, se ele sabe se expressar, né? De acordo com cada situação, utilizar as palavras que dizem respeito a cada contexto, palavras mais adequadas. Se ele narra fatos e vivências com clareza e ordenação de ideias, se ele consegue contar uma história, né? Com clareza, se ele organiza as ideias dele, né? Descreve personagens, lugares, cenas e objetos, se ele conta com riqueza de detalhes, né? Esses itens. Ele manuseia livros e materiais impressos com cuidado, interesse e concentração. Ele identifica desenho diferenciando-os dos outros. Por exemplo, ele sabe que aquele desenho é dele e não é dos outros irmãos. Um exemplo, né? Ele reconhece o nome dele próprio, completo. Ele identifica e reconhece as letras do alfabeto. Ele identifica e reconhece em geral os sons produzidos pelas letras do alfabeto. Ele conhece as sílabas simples, né? Ba, bebi, bobu, né? E o som que é produzido por essas sílabas, né? Que a senhora conseguiu perceber. O que a senhora não conseguiu captar, perceber, a senhora deixa em branco, tá? Mas o que a senhora já pôde perceber, a senhora utiliza uma daquelas siglas da legenda para estar colocando aqui no espaço em branco, tá? Ao lado de cada sentença. Ele formula frases simples e consegue ler. Ele produz pequenos textos. Ele lê pequenos textos, né? Ele interpreta pequenos textos orais, né? Por exemplo, ele consegue identificar os personagens quando se conta uma história para ele. Quando a senhora termina de contar uma história, a senhora pergunta quem eram os personagens daquela história, ele consegue identificar esses personagens, o local onde se passa a história, né? Em qual tempo, né? Do que a história trata, seria um enredo, né? Ele consegue interpretar pequenos textos escritos, né? Seguindo o mesmo raciocínio em relação aos textos orais, eu gostaria de saber se ele consegue interpretar pequenos textos escritos, né? E aí nós temos embaixo, né? Um espaço em branco, caso a senhora queira fazer alguma consideração em relação a esse bloco, linguagem oral e escrita, tá? Finalizando o questionário, nós temos linguagem matemática, né? Talvez, muito provavelmente, algumas dessas habilidades ele ainda não tenha desenvolvido, tá? Eu coloquei pensando muito na habilidade prevista, né?
para os alunos do terceiro ano, né? No geral, como um todo. Mas a senhora pode estar fazendo observação lá embaixo, por exemplo. João só identifica e reconhece os números até o numeral 10. Entendeu? Por exemplo, ele ainda não identifica e reconhece figuras planas. Quadrado, triângulo, retângulo. A senhora pode estar fazendo as considerações lá embaixo, naquele espaço em branco, tá certo? Do que a senhora já percebeu que ele consegue, do que ele já assimilou, né? Do que ele consegue realizar, do que ele já assimilou, tá certo? Linguagem matemática. Reconhece a importância dos números para a nossa sociedade e os seus diferentes usos. Por exemplo, ele sabe quando um número é um número, por exemplo, aquele valor diz respeito à quantidade, aquele numeral diz respeito à quantidade, aquele numeral diz respeito a um número ordinal, aquele numeral é um código, entendeu? Ou seja, relaciona os números aos seus diversos usos em sociedade. Sabe compor e decompor números até a casa das unidades milhar, né? Por exemplo, uma unidade de milhar equivale a 10 centenas, que equivale também a 100 dezenas e a 1000 unidades, né? Se ele consegue, se ele já conhece unidade, dezena, centena, unidade milhar, ou até onde ele conhece, enumera e quantifica números até 1000, escreve o número e o nome do número, no caso seria o número por extenso, né? Até 1000. Compreende e soluciona contas, né? Situações problema com 2 algarismos de somar, ou seja, às vezes a criança sabe realizar continha, né? De adição, mas não consegue interpretar problemas de adição, tá? Aí a senhora vai especificar, pode especificar naquele campo lá embaixo o que ele consegue realizar, tá? Compreende e soluciona contas e situações problemas com 2 algarismos de subtrair, né? Compreende e soluciona contas simples, compreende e soluciona contas, situações, problema com 2 algarismos de multiplicar, ou seja, 12 vezes 10, 23 vezes 30, né? 2 algarismos no multiplicador, tá certo? No segundo fator, também chamado de segundo fator. Compreende e soluciona contas e situações, problemas com o algarismo de dividir, né? Se ele consegue dividir, realizar pequenas contas de divisão. Identifique e nomeie as figuras geométricas, planas, né? Não planas. No caso, com os alunos do terceiro ano, eu trabalhei figuras geométricas planas, né? Se ele identifica e reconhece um quadrado, sabe o que é um quadrado, um triângulo, um círculo. E logo abaixo nós temos algumas considerações, tá certo? Aí, por favor, a senhora, o quanto antes, responda esse questionário e me envie, faça um print e envie para mim, tá certo? Para eu poder, né, realizar um relatório do aluno, viu? No caso de João Vitor, tá certo? Eu preciso dessas informações para compor o relatório dele, tá bom? Eu lhe agradeço demais, tá certo? Quanto antes a senhora puder estar enviando, né? Dando um retorno desse questionário, eu lhe agradeço, tá certo? Muito obrigada, tenha um bom dia.